Ele falava ai dos que estavam fazendo coisa errada. Só que ele falava por aquilo que ele sabia do que era lógica, do que era natural. Como Deus queria usar ele para o sobrenatural, Deus se apresentou a ele. Vou repetir, porque é só a Bíblia, entendeu? Deus está dizendo, quem ele quer usar vai ter que sair do natural. Porque o natural você pode fazer. O natural teu bolso paga. O natural a tua sabedoria alcança. O natural a tua inteligência vai muito longe. Só que aí vai só até onde você alcança. Mas como Deus quer te levar muito longe, Ele vai te trazer para o sobrenatural. Tem muitas pessoas que querem ser usadas por Deus, mas querem viver no natural. Tem muitas pessoas que querem ser tomadas por Deus, quer que Deus use em todas as áreas, mas querem andar no natural. Isaías estava andando no natural. Como Deus sabia o que Deus iria fazer na vida dele, depois, através da vida dele, Deus falou, deixa eu me apresentar a ele. Aí ele viu o céu aberto e viu como está o céu. E a Bíblia vai dizer que ele viu um trono e Deus assentado sobre esse trono. E ele vai dizer que sobre ele estavam os serafins, 6. E ele viu e trouxe uma cena. Eu não vi aqui, mas todos já conhecem. Que em cada serafim tinha 6 asas. E essas 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam as pernas e 2 voavam em torno do trono de Deus. Eu imagino ele vendo essa cena. Eu imagino como que seria a face dele naquele momento. Mas quando ele viu Deus, ele reconheceu quem ele era. Porque você nunca vai saber quem você é e o que você faz de certo ou de errado se Deus não se apresentar diante de você, ou se realmente você não ter um real encontro com Deus. Isaías pregava, louvava, pregava, profetizava, até e falava com uma lógica, mas ele nunca conseguiu enxergar quem ele é. Poderia pregar, mas estava com a vida meia em pecado. Poderia falar, mas ainda tinha os lábios meio impuros. Como Deus, ele quer usar alguém que seja santo, eu vou até exagerar aqui, 100%, para que não ache erro nele, dolo nele, e para que ninguém o acuse. Aí Deus, ele vai lá e mostra quem essa pessoa é. Eu aprendo aqui que não é Deus que mostrou para Isaías quem ele era. Não foi Deus que falou, Isaías, você é um pecador. Isaías, você é um homem que só fala coisas impuras e habita no meio de pessoas impuras. Não. A Bíblia diz que quando ele viu esse cenário, ele viu Deus, ele reconheceu quem ele era. Tem pessoas que não reconhecem quem ele é, porque ainda não teve um real encontro com Deus. Quem tem um real encontro com Deus, ele olha para dentro dele e fala, não é fulano de tal que é pecador, não é pastor que é errado, não é igreja que é errado, é eu que estou precisando me consertar. Porque a Bíblia vai dizer que Isaías, ele vê Deus, e aí ele não olha para Deus, ele olha para dentro dele. Ele olha para como ele estava andando, ele olha para como ele estava se comportando, e quem era o hall de amigo dele. Aí ele vai olhar e vai dizer, ai de mim. Alguém que dizia ai dos outros, começou a falar ai de mim. E quando você fica olhando o erro dos outros, você esquece de olhar os seus. E quem não tem um encontro com Deus de verdade, só fica achando defeito. Quem tem um encontro com Deus, ele corrige os seus defeitos e ajuda os defeitos dos outros. Não acusa, não aponta e nem se afasta. Porque quem tem um encontro com Deus, ele vai agir como Deus é. Porque Deus, ele se apresenta mostrando que nós não ouvimos alguém falar, pegar uma história que alguém ouviu falar, é muito fácil. Agora Deus, quando ele quer usar alguém para que o nome dele venha a ser glorificado, ele se apresenta a esse alguém. Amém. E eu louvo a Deus que Deus falou no meu coração que ele vai se apresentar para alguém hoje. Amém.
Eu vou repetir, Deus ele quer alguém aqui de uma forma completa. Deus não quer meio termo, Deus não quer pela metade. Então Deus ele vai se apresentar, porque quando ele se apresenta a alguém, esse alguém para de andar na tua vontade, no teu querer, naquilo que ele acha que é certo. Uma coisa é eu achar o que é certo, outra coisa é eu fazer o que é certo. E como fazer o que é certo para Deus sem saber quem é Deus? Aí a Bíblia vai dizer que quando chega no capítulo número 6, aonde nós vemos, ele está falando, ai dos beberrões, ai do isso, ai daquilo. Aí ele vai dizer que de repente, ele olha para o céu. É tão engraçado que ele olha para o céu. Pronto. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 6, o ano que morreu o seu tio. Aí Deus se apresenta a ele. Mas o que tem a ver a morte do tio que era rei para utilizar como profeta? Alguém vai pregar, eu não quero aqui, Deus quer ter encontro com pessoas. Não, eu vou repetir. Deus quer ter um encontro com pessoas hoje aqui. Eu não acredito em pessoas que dizem que tem Deus, que tem um encontro com Deus e vive com a vida natural, vive do mesmo jeito. Hoje vai mudar a chave da tua história. Hoje você vai desapegar de algumas coisas, porque hoje Deus vai tomar você para Ele e vai te usar de uma forma toda especial, ao ponto de você largar até suas coisas para fazer para Deus. Deus hoje está em busca de pessoas para fazer a vontade dEle. Eu sou o primeiro, quem é o segundo? Quem é o terceiro? Hoje Deus vai fazer algo novo na tua vida, para depois fazer algo através da tua vida. Aí Deus purifica ele. E Deus ainda quer observar se ele vai se apresentar como uma pessoa pronta para fazer a vontade de Deus. Porque Deus não quer ninguém forçado. Deus quer a pessoa voluntária. Ele estava purificado depois que o anjo desceu, sim ou não? O pecado dele foi perdoado, sim ou não? Aí depois de ser perdoado, aí Deus vai lançar uma palavra aleatória. A quem há de ir? E a quem eu enviarei? Sabe por que Isaías falou, eis-me aqui, envia a mim? Porque Deus falou assim, ó, eu purifiquei, perdoei os seus pecados, e você me viu como eu sou, não como aquilo que você achava que eu era. Eu vou repetir. Quando você acha que Deus é uma coisa, e quando Ele se apresenta, você vê que realmente Ele não é nada do que você imagina. Pastor, você está doido? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que Moisés conheceu Deus na sua infância toda, porque sua mãe ensinou que a conhecer a pessoa. Eu vou repetir. Meu coração me choca agora. Algo de extraordinário vai acontecer hoje. Algo de extraordinário vai acontecer hoje aqui. Eu não sei se é na vida de todos, mas Deus está dizendo que está trazendo alguém de volta para ser mais do que era, porque Deus está dizendo, é você que eu escolhi, é você que eu chamei, é você que eu quero, não porque você é bonito, porque você fala bonito, não, porque você é pecador, porque você tem lábios impuros, mas é você que eu vou purificar, é você que eu vou trazer para perto de mim, para enviar, para falar das minhas boas novas. Escuta isso aqui. Aí Moisés está lá tranquilo depois de 40 anos. Aí ele vê um fogo estranho. Não é um fogo estranho para consumir pecado. Ele vê a sarça pegando fogo, mas não se consumia. Algo sobrenatural. Natural, você nunca vai ter chamado a atenção. Se fosse um fogo que pegava na árvore, consumia a árvore, era algo natural. E o que é sobrenatural? O fogo ardia, mas não consumia. Então eu estou dizendo que Deus está te chamando para o sobrenatural. Algo que os seus olhos não vai explicar, algo que a sua boca não vai ter dimensão para falar daquilo que você está vendo. Aí quando ele se aproxima, porque o lugar onde pisa a Bíblia vai dizer que quando ele tira a sandália, ele se prostra diante de Deus. Como Deus queria usá-lo para algo muito grande,
Moisés, depois que ele prostrou diante de Deus. Não tem como você estar diante da presença de Deus e continuar altivo, com o nariz empinado e achar que você é alguma coisa. Quem se aproxima de Deus, Deus usa ele e fala: eu acho que Deus não me usa. Quem se aproxima de Deus, ele nunca quer aplausos, elogio, quer mostrar que ele é, não quer apresentação. Ele não precisa se apresentar, o próprio Deus apresenta ele. Quem se aproxima de Deus faz e acha que não fez nada. Quem se aproxima de Deus, cada dia mais ele olha e fala: eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não sei quem eu sou, eu não sei falar, eu não tenho chamado. Ele sempre vai dizer aquilo que Deus enxerga nele e ele não consegue enxergar. Pastor, você está doido? A Bíblia? Moisés falou assim: ó, eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu te chamei, para libertá-los. Aí ele vai dizer: ah, Senhor, eu não sei falar. Eu não sei falar. E outra, como é que eu vou dizer que o Senhor me enviou? Eles não vão acreditar. E outra, Faraó vai me matar. Ele falou: pode ficar tranquilo, tudo aquilo que tentava acabar com a sua vida, eu já tirei do caminho. Tudo aquilo que ia tentar te atrapalhar, de você falar da minha palavra, eu tirei do caminho. Agora você vai com Deus. De repente começou um estrondo no céu. Quem não entendia, falou: vai chover. Olharam para a face de Daniel e se assustaram, porque ele estava, segundo a Bíblia, vai dizer que ele estava com o rosto transfigurado e achou que ele ia ter um infarto. E aí ele vai mencionar o que estava acontecendo com ele. E ele diz que quando ele estava lá naquele rio, de repente se aproximou dele uma hora, vai dizer que é um anjo, outra hora vai dizer que era o Filho de Deus, e com uma voz de muitas águas. E aí ele vai trazer a característica: e eu, Daniel, quase. Eu não entendo essas pessoas que dizem que tem Deus e continuam do mesmo jeito. Eu não entendo essas pessoas que dizem que tem Deus e não faz nada para Deus. Eu tenho Deus, mas continuo no mesmo comportamento, com o mesmo jeito. Pastor, eu tenho Deus, amém, glórias a Deus. Eu estou dizendo no ponto de ser utilizado para Deus. Eu estou dizendo no ponto de ter um chamado, ser um obreiro, uma diaconisa, uma pessoa ungida, e ser do mesmo jeito, ser muito natural, ser muito levado pelo vento de doutrina, sempre a mesma coisa, nada muda, sempre do mesmo jeito, não tem nada de extraordinário.